Muito bem, pessoal, vamos continuar então com a Maratona Enem. Vamos continuar falando sobre os assuntos importantes da geografia. Aqui, professor Wagner, conversando com vocês, trazendo para vocês dicas importantes para o nosso Enem e para os vestibulares de um modo geral. Bem, atenção agora para a chamada quarta revolução industrial, a chamada indústria 4.0. Tem se falado muito sobre isso nos últimos tempos, né? Comum abrirmos jornais, revistas e sempre ouvirmos alguma referência sobre a chamada quarta revolução industrial. Do que realmente estamos falando? O que é exatamente essa quarta revolução? Bem, como vestibulando, a primeira coisa que a gente precisa é identificar as três revoluções que aconteceram anteriormente, né? Segundo os especialistas aí, principalmente da área da parte de história, né, nós estaremos neste momento vivendo a quarta revolução. Ela já começou. Mas e as anteriores, né? Antes de falarmos sobre a quarta, o que a gente precisa saber sobre as anteriores? Então vamos lá. A chamada primeira revolução industrial. Nós estamos falando, pessoal, de 1750. É uma data aproximada, mas estamos falando aí de aproximadamente 270 anos atrás. A primeira revolução industrial foi exatamente quando surgiram as primeiras máquinas. Então veja bem, antes de 1750, qualquer coisa que o homem precisasse produzir, roupas, calçados, utensílios domésticos, tudo era de forma manual, porque você não tinha máquinas. Em 1750, né, a partir da descoberta dos ingleses, a humanidade começa a achar o caminho para desenvolver máquinas que auxiliem no seu processo produtivo. Então, a Revolução Industrial é uma das grandes transformações que a humanidade viveu, sobretudo o sistema capitalista, a partir daí uma grande modificação, porque a produção simplesmente passou a ser muito maior. Repito, pessoal, antes de 1750, nós não tínhamos as máquinas para nos auxiliar no processo produtivo. A partir do momento em que essas máquinas são incorporadas no dia a dia, é óbvio que a produção dá um grande salto. Então a primeira marca da primeira revolução é isso, né? Nós temos um processo de mecanização. As máquinas começam a ser utilizadas e a partir daí as indústrias começam a se desenvolver. Essa é a característica número 1. Outra coisa importante. Primeira revolução industrial, naquele momento, não existia energia elétrica. Então, as máquinas, para funcionar, elas precisavam de alguma técnica. E a técnica usada era exatamente o uso do vapor. Neste momento, nós simplesmente utilizávamos o carvão, né? Aproveitávamos o poder calorífico do carvão para aquecer caldeiras com água. Essa água virava vapor. E esse vapor pressurizado fazia com que a engrenagem das máquinas funcionassem. Isso é o que nós chamamos de energia a vapor, isso é o que nós chamamos de máquinas a vapor. Então, primeira revolução industrial, você tem que estar ligado nisso, tá bom? O primeiro ponto é esse. Nós estamos falando, então, de uma grande transformação por conta das máquinas que substituem boa parte do trabalho manual. Consequentemente, a produção aumentou muito, começam a surgir as fábricas. Nesse momento, também, a gente entra num processo de urbanização. As cidades, que logicamente já existiam, mas elas passam a ser muito mais importantes. As cidades passam a ser um ponto de referência muito importante, porque as indústrias existem exatamente nas cidades. Então, uma coisa está ligada à outra, né? Na medida em que as indústrias vão se aperfeiçoando, na medida em que as indústrias vão sendo, digamos, elaboradas, automaticamente você tem um outro fenômeno em paralelo, que é o crescimento das cidades, que é o processo de urbanização, ok? E repito mais uma vez, tudo isso a partir do vapor. Ou seja, o elemento mais importante da primeira revolução industrial, a matéria-prima mais importante, era o carvão. Porque era exatamente a partir do carvão que nós conseguíamos calor suficiente para gerar vapor e fazer as máquinas funcionarem. Legal? Fica a dica aí, pessoal, sobre primeira revolução industrial, um assunto mais comum lá na história, mas que também aparece nas provas de geografia. Bem, chegamos agora na segunda revolução industrial, também conhecida, né, como a indústria 2.0. A segunda revolução industrial, ela vai se caracterizar pelo que nós chamamos de produção em massa. O que aconteceu exatamente nesse momento?
Veja bem, pessoal, nós estamos por volta de 1870, ok? Para que você tenha uma referência cronológica. Por volta de 1870, 1880, o mundo entra na segunda revolução industrial. Bem, e o que mudou? Porque esse ponto é importante, tá? Toda vez que a gente fala de primeira revolução, segunda revolução, terceira, o que muda de uma para outra? O padrão tecnológico. Tá? O que muda de uma revolução para outra é basicamente uma mudança na estrutura tecnológica que permite, por exemplo, o aumento da produção. Legal? Nesse caso, a indústria 2.0 ou segunda revolução industrial, ela tem como marca principal o uso da eletricidade. Agora nós já temos a eletricidade. E aquelas máquinas que funcionavam a vapor, agora elas começam a funcionar com impulso elétrico. Automaticamente ficam muito mais rápidas, ficam muito mais eficientes. Sacou? E isso foi um grande salto. Foi um grande salto. A partir daí, a economia mundial, o sistema capitalista tem um avanço fabuloso. Estamos falando do final do século XIX, não é isso? Estamos falando de 1880. Então, essa é uma marca. O que seria produção em massa? Produção em massa é a capacidade que a indústria passou a ter de produzir, digamos, um mesmo tipo de produto, em quantidade excepcional. Então você passa a produzir muito de um único produto. Isso, logicamente, permite que eu venda mais e permite, obviamente, que eu fature mais. Então essa é uma marca da segunda revolução industrial. Não se esqueça, tá? Agora nós já temos a eletricidade e isso transforma completamente as estruturas de produção. Indústria 3.0, o que é isso aqui? Ah, tá, agora nós estamos em 1970. Agora nós já estamos no século 20. Ok, pessoal? Na década de 70, o mundo entra na chamada indústria 3.0 ou terceira revolução industrial. A pergunta que você tem que fazer é a seguinte, mas Wagner, o que realmente mudou? Tudo bem, primeira revolução industrial, máquinas que não existiam. Legal. Segunda revolução, nós temos a eletricidade, que permitiu as máquinas ficarem mais rápidas. Ok. E na terceira, o que muda? É essa imagem que vocês estão vendo. O que vocês estão vendo são robôs participando, da montagem de um automóvel. Isso é a robótica. E de onde, na verdade, saiu a robótica? O que permite ao homem, na terceira revolução industrial, utilizar máquinas como essa, que nós chamamos de robôs, Você está vendo aqui parte do automóvel sendo soldado, você está vendo mais atrás o para-brisa do carro sendo instalado. Como tudo isso foi possível? O que marca a terceira revolução industrial? O que marca esse momento da história é a revolução tecnocientífica. Anote, por favor. Anota aí, rapaziada. A chamada terceira revolução industrial pode aparecer na sua prova com o nome de revolução tecnocientífica. Em resumo, os japoneses desenvolvem a microeletrônica. Então, veja bem, peças que faziam, por exemplo, os equipamentos funcionarem, válvulas, peças de um modo geral, elas eram muito grandes. O japonês ele consegue desenvolver uma tecnologia em que as peças enormes que faziam, por exemplo, o computador funcionar, O computador existe desde os anos 50, mas a CPU do computador, muitas vezes, era do tamanho do quarto aí onde você está me assistindo, Era enorme, você tinha um monte de válvulas muito grandes que precisavam ser ligadas para o computador funcionar. Então, o que acontece na década de 70 é que os experimentos japoneses culminam no desenvolvimento de peças extremamente pequenas, muito pequenas. É a chamada microeletrônica. Então olha só, você que está me assistindo agora pelo seu celular, para pensar. O que está fazendo essa máquina funcionar? Abra o seu celular, se tiver coragem, Abre ele para ver o que está fazendo ele funcionar. Você vai encontrar um circuito eletrônico pequenininho. Aquilo é microeletrônica. Aquilo é terceira revolução industrial. A partir do momento em que o homem desenvolve a microeletrônica,
nós passamos a desenvolver máquinas como essa. A robótica só é possível por conta da microeletrônica. Então veja bem, a microeletrônica ela vai se caracterizar pela redução, né, do tamanho das peças que eram utilizadas, né, durante muito tempo, né, várias máquinas utilizavam peças enormes, essas peças ficaram num tamanho muito reduzido e isso permitiu um avanço fantástico, como esse celular que está na sua mão, como esse notebook que você está usando para me assistir agora, né, como o seu aparelho de televisão, o seu videogame. Para pensar o que o seu celular faz, né? Ligações, imagens, né? Textos, acesso à internet, você faz de tudo. Pensa, o que faz tudo isso funcionar? É a microeletrônica. Sacou? Isso é a terceira revolução industrial. Imaginem como a produtividade nas empresas aumentou. Imagine como as empresas conseguiram produzir mais, de maneira mais eficiente, de maneira mais rápida, a partir do desenvolvimento desse tipo de tecnologia. Isso é terceira revolução industrial. Ok? Bem, chegamos então na quarta revolução, que é a revolução que estamos vivendo nos dias de hoje. É a chamada indústria 4.0. Você me pergunta, Wagner, mas aí tem muita coisa, eu não consigo definir o que é a chamada quarta revolução industrial olhando para essa tela. Bem, na verdade, pessoal, a quarta revolução industrial, ela é um conjunto, ela se caracteriza por um conjunto de elementos que hoje já estão no nosso dia a dia, né? Por exemplo, robôs autônomos. O que é o robô autônomo? É o carro que anda sozinho. É o carro que você senta, você fala onde você quer ir e o carro te leva, sem que você precise manipular o volante, sem que você precise manipular o câmbio. Ele vai sozinho. É um carro autônomo, que aqui nós estamos chamando de robô, né? Nós temos, por exemplo, a chamada internet das coisas. O que é a internet das coisas? Nós estamos nos referindo, quando falamos de internet das coisas, estamos nos referindo à condição que os vários componentes que formam aí o nosso dia a dia, que estão no nosso dia a dia, têm de serem chipados. Então, com a internet das coisas, a partir do seu celular, você pode apagar a luz da sua casa estando muito distante. Né? Você, a partir do seu celular, você vai dar um comando e como a lâmpada ou o interruptor vai ter ali um sensor, né? Pela internet, né? Pelas ondas da internet, você vai conseguir fazer isso, você vai conseguir desligar a luz da sua casa, mesmo estando a quilômetros e quilômetros de distância. Então, internet das coisas, nós estamos caminhando para ela, né? É o fato de que boa parte dos equipamentos vão estar interligados. E você, a partir do seu celular, poderá dar diversos comandos a partir desta nova realidade. Então nós temos impressão em 3D, realidade aumentada, o Big Data. Vários elementos compõem a quarta revolução industrial. E a quarta revolução industrial, ela tem como elemento central o chamado 5G. Tudo isso, né? O carro autônomo, a internet das coisas, todos esses pontos que nós estamos destacando, para que ele de fato funcione, se faz necessário o quê? Uma internet muito rápida e muito ágil. É o tal do 5G. Ok? Bem, mas de qualquer forma, o que você tem que lembrar é isso. Nós estamos entrando num mundo de total conexão absoluta por todos os lados, e essa conexão absoluta vai mudando a nossa vida, vai mudando a forma de produzir, a forma de consumir, vai fazendo uma grande transformação no mundo que nós chamamos de indústria 4.0. É a chamada quarta revolução industrial. Ok? Só para finalizar, reforçando uma dica para vocês. Primeira revolução industrial. Qual foi o principal elemento? O elemento natural, o carvão. Segunda revolução. Qual o elemento principal? O petróleo. Porque a partir do petróleo a gente conseguia gerar eletricidade, como acontece ainda hoje, através das termoelétricas.
Então o elemento mais importante, o elemento natural mais importante da segunda revolução industrial, petróleo. Terceira revolução, qual é o elemento mais importante? Nesse caso é o silício. O silício é uma matéria-prima super estratégica, né, para o desenvolvimento dessa indústria eletrônica. E hoje, na quarta revolução? Bem, na quarta revolução, o elemento mais importante até esse momento é o lítio. Por quê? Porque a partir do lítio nós podemos produzir baterias. O grande desafio da quarta revolução industrial é nós termos baterias com boa qualidade, que sustentem um bom tempo de autonomia para que esse mundo funcione. Porque a tendência é que a conexão que nós teremos na quarta revolução industrial, e já estamos tendo, não seja uma conexão cabeada, né? É uma conexão via ondas, é uma conexão via internet. E logicamente, os equipamentos, boa parte dos equipamentos, são equipamentos que vão precisar de bateria para que possam funcionar de maneira remota. Então, o lítio hoje é um elemento muito importante, porque é o principal elemento para se fazer baterias. Mas, em função das limitações, a humanidade já busca uma alternativa, e essa alternativa hoje atende pelo nome de grafeno. Grafeno, procurem ler, procurem estudar, tá? O grafeno, procura lá na química propriedades deste elemento, porque é esse elemento que poderá garantir aí, de fato, a sustentação da quarta revolução industrial. Ok? Tô indo embora, pessoal, tô indo embora, mas a qualquer momento a gente volta com mais dicas na nossa Maratona Enem. Falou? Grande abraço, pessoal, até logo!